Você deseja aprender mais sobre sociologia? Assista esse vídeo até o final e seja empático em seus comentários. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Sociologia. Eu me chamo Jardim e será um prazer conduzir vocês por esta categoria que a Sociologia analisa. Estamos falando do trabalho. Na verdade, algumas definições são importantes. Trabalho envolve gasto de energia para modificar o meio, a natureza, e, por conseguinte, gerar um produto. Então, essas três palavras servem para a gente pensar o seguinte. Eu tentei colocar aqui algumas profissões, desde enfermeiro, fotógrafo, advogado, mas eu vou dar meu próprio exemplo. Eu sou professor, gastei energia para preparar essa aula, modifiquei alguns materiais e tenho o produto que é essa aula propriamente dito. Vocês têm muitos trabalhos escolares, vão estar estudando ao longo dessa quarentena e depois vão trazer um produto para nós professores, que são as atividades. Então, interessante, o trabalhador ele tem consciência das suas ações. Aliás, poderíamos dizer o seguinte, vocês se planejam, eu, professor, me planejo também, e nós temos plena consciência do que estamos fazendo. No final, eu vou ter reconhecimento pelo meu trabalho e vocês vão ter reconhecimento traduzido em uma nota para pontuar e ficar com um 10, digamos assim, na nota final de vocês. Okay? Essa definição sobre trabalho, então, envolve gasto de energia, quando modificamos o meio, o ambiente ao qual estamos inseridos e conseguimos daí tirar um produto que depois irá gerar satisfação, alegria em nosso ser. Isso é uma visão marxista, ok? Do trabalho. Tem outras compreensões. Mas ainda nessa análise marxista, ele vai dizer, e eu vou abordar com vocês, algo super interessante, porque outros animais, eles também articulam e fazem uma espécie de trabalho. Mas nós, seres humanos, nos diferenciamos deles porque nós, não simplesmente por sermos racionais, sociáveis e políticos, mas porque nós, seres humanos, somos capazes de produzir condições suficientes para a nossa existência, materialmente falando e intelectualmente falando. Ou seja, eu penso e antes de colocar em prática, eu planejo as etapas do que eu irei fazer. Ok? Isso pode ser traduzido através de uma analogia que o próprio Marx julga importante. Ele vai utilizar o exemplo da aranha e da abelha que fazem o trabalho. Só que elas não planejam, não pensam sobre o que fazem. Elas simplesmente fazem de forma instintiva. E aí ele vai dizer que o pior arquiteto é melhor do que a abelha que faz um trabalho excelente, assim como a aranha que tece sua teia. Mas o pior arquiteto, ele se sobressai porque ele pensa e articula um projeto, uma ideia, antes de colocá-la em prática. Então essa é a diferença crucial do ser humano com relação aos outros animais. Dando continuidade, é importante compreendermos as transformações do trabalho. Ao longo do tempo, nós tivemos três maneiras de se trabalhar que foram organizando a história e, consequentemente, o homem e a maneira como ele trabalha. O artesanato, a manufatura e a maquinofatura. Basicamente, nós temos aí trabalhos manuais, com uso de ferramentas, com a divisão do trabalho, até a substituição total do ser humano por mecanização, robotização, tecnologia de ponta que substituem muitas atividades outrora feitas por mão humana, agora por uma maquinaria sofisticada. Isso tem repercussão e a gente compreende como sendo responsável de forma positiva para o trabalho. A divisão do trabalho, de maneira geral, durante muito tempo, a compreensão do tempo de vida era dada nas sociedades mais agrárias para você trabalhar. Então, o tempo de vida correspondia ao tempo que você iria estar trabalhando.
altas jornadas de trabalho se configurou nesse período. Depois você tem o capitalismo industrial, em que o tempo vai ser medido por uma unidade, digamos assim, em que o tempo vai ser medido pelo trabalho que o homem estabelece. Não é à toa que no capitalismo industrial, o homem, em meio a tantas engrenagens, a tantas máquinas, ele vai ser um apêndice, ou seja, uma parte da máquina que vai estar contribuindo para todo esse processo. E o perigo disso, logicamente, é a tal alienação que Marx estabelece. Então, nós temos aí nessas sociedades mais agrárias, alta jornada de trabalho, tivemos, ainda existem algumas hoje, mas essas altas horas de trabalho sempre foi a maneira como as sociedades mais antigas se articulavam. Também não existiu o que nós temos hoje de muitos direitos, nada de férias, de bonificação, nada disso. A ideia, como eu falei, trabalhar até morrer. Expectativa de vida relativamente baixa, o trabalho muito em uma questão de sobrevivência. Temos aqui uma imagem clássica do filme Tempos Modernos, em que Chaplin demonstra muito bem essa ideia de como o homem faz da sua vida uma engrenagem e que ele corre o risco de tornar-se alienado, de não pensar por conta própria, mas estar como parte integrante daquelas engrenagens que vão gerar um produto final. E aí ele perde muita essência do seu ser. Aí nós temos aqui algumas compreensões de como o trabalho está na contemporaneidade. Vejamos aí o Hegel, ele vai dizer em uma ideia mais profunda e até idealista que trabalho é uma autoconstrução humana, quando na verdade Marx vai dizer, acabei de passar, vai dizer que isso não está errado, mas é muito fácil o ser humano tornar-se alienado por ele não pensar, igual eu estava falando. Na contemporaneidade, essa ideia de formação do homem, de aperfeiçoamento, é muito coerente. Temos tecnologia, temos conhecimento para isso, mas Marx tem uma visão mais crítica da coisa, não que ele discorde de Hegel, aliás, eles eram parceiros de escrita, mas a autoconstrução humana, se você não tiver cuidado, você por uma necessidade salarial, afinal, Marx vai defender que existe alguém que vende sua força de trabalho por um salário. E os meios de produção nem sempre são daqueles que estão trabalhando. Na verdade, eles trabalham e se submetem a várias horas de trabalho porque não tem outra condição de o fazer. E aí ele vai dizer que será que tem como ter esse reconhecimento que Hegel tanto aborda de forma idealista? Marx vai dizer que não tem como o homem se reconhecer em um trabalho, e veja, nós estamos na contemporaneidade, mas muitos trabalhos são motivos de opressão, de você pensar, segunda-feira, o dia mais ruim da semana, tomara que chegue logo sexta-feira. Então, Marx, ao estabelecer essa divisão de classes sociais, vai dizer que muitos detêm os meios de produção, poucos detêm os meios de produção, enquanto que a maioria se submetem a vender sua força de trabalho. E aí não tem como existir esse reconhecimento. Ok? Em linhas gerais era isso. Fica aqui a categoria para a nossa próxima aula, de forma mais explicada, minuciosa, que é a alienação.